E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vou falar agora de biologia, a gente vai continuar com botânica, tá? E eu já falei dos grupos de vegetais que a gente tem, né? Briófita, pteridófita, angiosperma, gimnosperma, fanerógama, criptógamas. E tem algumas outras partes dessas plantas que a gente tem que falar ainda. A gente tem que falar sobre as folhas, sobre as sementes, os frutos, as flores e as raízes, tá? Porque raízes tem vários tipos de raízes, folhas tem vários tipos de folhas, vocês já pesquisaram, né? Eu passei uma atividade para vocês falando sobre isso. E agora eu vou falar sobre o fruto para vocês. Bom, na aula anterior eu falei para vocês que tem diferença de fruto e fruta. Então eu vou mostrar para vocês qual é a diferença de fruta e fruto. Bom, a fruta, geralmente quando a gente fala fruta, é aquela que a gente se alimenta, né? A maçã, a pera, a uva, o melão, né? E o fruto, geralmente, é aquele que se origina da semente, tá? E que, às vezes, nem sempre, é um alimento que o ser humano come, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Laranja é uma fruta. O tomate é um fruto. Ah, Joslane, mas o tomate a gente também come? Sim. Mas fruta, geralmente, são as suculentas doces, que são mais doces, tá? Que tem o gosto mais prazeroso. O fruto, não. Ele não necessariamente tem que ser doce, tá? E o que muda também é a origem deles, como eles se originam. É essa a única diferença, tá bom? Bom, a gente vai ver agora que o fruto, a semente, eles são divididos em partes, tá? Então, eu vou usar aqui como exemplo uma maçã para mostrar para vocês as partes de uma fruta, tá bom? Então, ela tem a parte de fora, tem a parte de dentro. A maçã, se eu cortar ela, eu vou encontrar as sementinhas pretas lá dentro, certo? Então, cada fruta tem o seu tipo de semente. Então, vamos lá. Esse pezinho da maçã, e que a maioria das frutas tem, a pera, a laranja também, dependendo do jeito que a gente pegar, ela fica com o pezinho, a mexerica, né? Esse pezinho aqui, a gente chama de pedúnculo, tá? É aonde, então, ela vai ficar pendurada lá na árvore, tá? Então, a gente chama isso aqui de pedúnculo. As partes da fruta, a gente chama de exocarpo, mesocarpo e endocarpo, tá? Bom, o exocarpo é a parte de fora. Exo, que é fora, que é exposto, tá? Exocarpo. Mesocarpo vem de meio, é o que fica no meio. Ou seja, é a polpa que a gente tem da maçã, tá? Quando a gente morde ela, ou quando a gente parte ela, aquela polpa branca, então a gente chama de mesocarpo. E o endocarpo? O endocarpo é aquele que fica próximo às sementes, tá? Isso em qualquer fruta a gente vai dividir ela desse jeito, tá bom? Então a gente tem exocarpo, mesocarpo, que é o do meio, e o endocarpo, tá? Que fica perto da semente, até chegar na semente. E a semente, ela é dividida em duas partes. O tegumento da semente e a semente. O tegumento da semente é como se fosse uma pelezinha que envolve a semente, tá? Então, a gente tem o tegumento e tem a semente, ok?